Boa noite, irmãos. Convido os irmãos para nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, dos versículos 19 ao 21. Vamos meditar neste trecho da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Oremos. Meu Deus e meu Pai, nós queremos na noite desse dia te suplicar, ó Deus, para que o teu Espírito Santo possa iluminar, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações, e que a tua palavra, ó Deus, possa produzir o efeito desejado pelo teu Espírito Santo, ó Deus, necessários ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, assim desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós na noite deste dia. Muito obrigado, meu Deus. Eu oro a Ti agradecida em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos numa série de estudos nesses cultos de oração a respeito de onde nós depositamos os nossos corações. E em continuidade, nós vamos falar um pouco sobre esse texto, né? E é importante que nós venhamos a ressaltar, né? Eu estava ouvindo um célebre pregador e ele trouxe uma informação, de certa forma, até alarmante, né? E ele diz, né, nessa sua pregação, que as pessoas, em média, empregam 2/3 de suas vidas estudando e trabalhando para conseguir ajuntar, né, os seus bens. E nós vamos falar alguma coisa a respeito disso. É interessante que 2/3 da nossa vida, né, é muita coisa, né? Até porque 1/3 nós passamos em média dormindo. E aí 2/3, se nós dispensarmos, né, nessas questões, não sobra mais nada, não sobra tempo para mais nada, né? E esse trecho, né, da palavra de Deus que nós lemos, né, Jesus, né, vem no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, né, trazendo, né, algumas orientações, né? E Jesus apresenta prioridades, né, no Sermão do Monte, que são enumeradas a partir, né, da condição das bem-aventuranças, né? De sermos bem-aventurados nessa vida, né? Que se dá após, né, o encontro com Jesus Cristo, né? E aí ele vem enumerando, né, da necessidade de sermos humildes, de sermos consolados pelo Espírito Santo dele, de sermos mansos, fartos da justiça que ele nos oferece através da cruz, do Calvário, né? Misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, né? Algo que nós só podemos experimentar ou podemos ser somente após o encontro com Cristo. E aí ele prossegue dizendo da necessidade de sermos ainda, após esse encontro, né, de sermos sal da terra e luz do mundo. Coisas estas para as quais, né, Israel, a nação escolhida, não entendeu, né? E aí nós vemos que, mesmo após a libertação do Egito, né, as opressões que o povo viveu ali, né, após a chegada à terra prometida, né, no período ali dos reis, né, e culminou com tudo isso na deportação para a Babilônia, cativeiro babilônico. E nós vemos que o relato bíblico deixa bem claro que eles não entenderam, né, o comissionamento de Israel como sendo essa nação que seria responsável por anunciar, né, o Cristo vindouro, né? E aí Jesus prossegue, né, voltando aqui aos textos, Jesus prossegue, né, aqui no capítulo 5, né, do 17 ao 20, né, dizendo que ele não veio abolir a lei e os profetas, mas ele veio cumprir, né, condição que só ele, né, reunia para cumprir, né? E aí, né, Jesus
expõe essas questões, né, para aquelas pessoas que estão à sua volta, para os seus discípulos. E, como se não bastasse, ele ainda acrescenta algo mais, né? Ele trata ainda das questões que inquietam, né, aquela nação, né? Ele vai tratar das questões, né, do homicídio, né, do adultério, do juramento, né, daquela questão de que só tinha validade quando duas pessoas ou mais confirmassem, né, da questão da vingança, e ele vai falar aqui, né, também no capítulo 5, 43 em diante, ele vai falar da questão do amor ao próximo. Ele está ainda discorrendo, né, a respeito de questões para as quais Deus mesmo, quando alcançou essa nação, priorizou, que era o relacionamento com Deus, a importância que Deus dá à família e a igreja, né, a religião, né, judaica em si. Nesse trecho, em continuidade ao Sermão do Monte, após advertir seus discípulos a respeito da prática da justiça, aqui no capítulo 6, ele discorre sobre 3 ensinamentos, né, que formam a base da piedade judaica, que são a prática de dar esmolas, capítulo 6, 2 ao 4, a oração e o jejum. Estes ensinamentos são a base da religião praticada pelos escribas e fariseus, né, que dominam a prática religiosa, porém de forma deturpada, como Jesus Cristo vem denunciando, né, aqui nos sinóticos. E não por acaso são os maiores opositores a Jesus Cristo. O ensino de Jesus Cristo quanto à prática de acumular tesouros na terra, que relata a prática dos fariseus, se você for ao Talmud, ele vai... o Talmud, que é uma coletânea de instruções rabínicas, que é fundamental para a tradição dos judeus, vai dizer que os fariseus viviam, né, da prática da oração e do ensino, né? O que eles faziam? Quando eles oravam, quando eles ensinavam, eles cobravam, né? Tanto que Jesus relata lá em Marcos 12:40 o seguinte: os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo mais severo, né? O que acontece? Quando eles se dirigiam à casa das viúvas, eles prolongavam ao máximo as suas orações, os seus ensinos, com o intuito de ter uma remuneração maior, né? E, inclusive, quando eles estavam nessa situação, né, na casa de viúva, que não tinha essas posses, que não tinha condições financeiras, eles coagiam a que dessem algum bem, né? E isso eles, né, alegavam que, pelo acúmulo dos bens, pela remuneração que eles recebiam, eles eram abençoados por Deus. Deus aprovava, né, a prática religiosa, o que eles faziam. No entanto, não é bem assim. Jesus Cristo vem para realmente acabar com esse pensamento, acabar com essa prática, né? O ensino de Jesus contra a prática de acumular tesouros na terra, que relata a prática dos fariseus, conforme nós dissemos, né, é uma orientação que ele vem deixar para os seus discípulos, para aqueles que futuramente seriam a igreja, né? E Jesus Cristo está nesses trechos que nós mencionamos do capítulo 5, né, 6 e 7, aqui a respeito do Sermão de Monte, ele está enfatizando a questão, a necessidade de ser manso, ser humilde, ser misericordioso, ser pacificador, né, de ser luz e sal da terra, de amar ao próximo, de evitar, né, a prática do adultério, né? Então Jesus Cristo está orientando, primando para que seja e não para que tenha, conforme, né, a prática dos fariseus,
né, aqui nesse período, nesse evento. E hoje não é muito diferente, né? Jesus também não está dizendo, por outro lado, né, se ele não apoia, né, a prática da aquisição de muitos bens, de viver em prol disso, de priorizar isso, ele também não está dizendo, né, que não aprova a prática de adquirir os bens e as riquezas de forma lícita, trabalhando, né? Isso se evidencia, inclusive, naquela parábola do capítulo 25 de Mateus, né, a partir do versículo 14 ao 30, né, quando o seu senhor entrega um talento, ou entrega talentos aos seus servos para que eles multiplicassem, para que eles granjeassem, para que eles aplicassem aquele talento e devolvessem, né, uma porcentagem a mais por ter granjeado, por ter aplicado, por ter negociado. Então a gente vê que no exemplo da parábola de Jesus Cristo, ele apoia. E se não fosse o suficiente, né, nós vemos lá Paulo, né, se dirigindo aos Tessalonicenses, né, capítulo 1, 4, versículo 11, que diz: cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Ou seja, ele orienta, ele incentiva, né, a que se trabalhe. E lá nas 2 Tessalonicenses 3:10, na parte B, ele ainda vai dizer: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, em todo tempo, Jesus Cristo orienta a não viver para se acumular, para se ter, mas para ser. E ele também apoia a que se trabalhe, a que se conquiste de forma digna, de forma correta, né? E em momento algum, a segurança que nós temos em Deus, pelas promessas que Ele nos faz, pode nos levar à omissão de não querer trabalhar, como era o fato a que Paulo se referia aos Tessalonicenses. Olha, se a pessoa não quer trabalhar, também não come. Então nós vemos que Paulo orienta dessa forma. O perigo, né, conforme explícito no ensinamento de Jesus Cristo, é pôr o coração nisso. É viver para isso, despender toda a energia e dar ênfase errada aos bens materiais, que é o que preocupa. A aquisição de tesouros aqui, como nós dissemos, existe tempo. 2/3 da vida, em média, as pessoas empregam para estudar e trabalhar, para adquirir os seus bens. No ordenamento cotidiano de nossas vidas, né, a gente se vale da sabedoria nas transações, nas coisas que nós fazemos. E nós procuramos, né, via de regra, né, partir em busca das coisas, né, quando nós compramos ou negociamos as coisas que têm durabilidade e têm valor, né? As coisas de baixo valor e de pouca durabilidade, a gente evita na medida do possível, tanto quanto o nosso poder aquisitivo nos permita. Daí, né, nós vemos que ajuntar tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, é a orientação da palavra de Deus. Se nós analisarmos direitinho, Jesus recorre aqui a 3 imagens que correspondem, né, às grandes fontes de riqueza que eram comuns na Palestina, né? Ele vai falar aqui, né, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam nem roubam. Se nós formos adiante em Tiago, capítulo 5, do 1 ao 6, ele também vai falar dessa questão. Lá, Tiago diz o seguinte, versículo 3, versículo 2 em diante: as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. E aí depois, mais embaixo, ele vai falar, né, a respeito do: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos. Então Tiago também está utilizando aqui
as mesmas linguagens, os mesmos símbolos que Jesus usa, né? Das roupas de gala, dos bens materiais, né? E também dos campos, que eram as fontes de riquezas naquele período. Veja bem, eu gostaria de meditar nessa noite a respeito do crivo que nós devemos considerar. Os crivos que importam, né? Por que eu estou falando dos crivos? O crivo, na realidade, você utiliza, né, de forma meticulosa, de forma a fazer uma verificação exaustiva, né, de passar o pente fino, de analisar realmente se aquilo que você está fazendo é correto, é importante, tem o valor que você espera. Então, quando nós estamos falando dos crivos que importam, né, com base no texto, eu gostaria de meditar nos crivos que nós devemos considerar, nas coisas que nós devemos considerar quando nós depositamos os nossos corações. Primeiro, um crivo que a gente tem que analisar e ver que está presente aqui nesse texto. Ele vai falar do que a traça pode destruir. E o que a traça pode destruir, né, tem um valor. E eu gostaria de que nós pudéssemos analisar aquilo em que nós temos depositado o nosso coração. Realmente tem o valor que nós julgamos ter? No Oriente, parte da riqueza de qualquer homem, né, se baseava nas roupas, né, nas roupas festivas, nas roupas custosas e luxuosas. Um exemplo disso é quando Eliseu cura Naamã e Naamã oferece, né, vestes, talentos, né, dinheiro, e aí Eliseu se recusa. Simplesmente, né, ele dá as orientações para que Naamã seja curado, sem querer nada em troca. E aí nós vemos que, sem que Eliseu autorize, o seu moço, né, Geazi, ele vai atrás de Naamã depois em busca de 2 vestimentas e de talentos. Então a gente vê que eram, né, fontes de riqueza. Mas o que acontece? Esses mesmos vestidos, esses vestidos valiosos, custosos, eles podiam ser corroídos, eles podiam ser consumidos pelas traças. Então, o vestido pelo vestido, ou aquilo que se despende para conseguir um vestido, deve ser levado em consideração. Será que todo o tempo, ou todo o esforço que eu emprego para algo, realmente corresponde ao valor que aquilo tem? Uma das coisas que tentou Acã também foi essa, as vestes, se nós formos lá em Josué 7:21. Mas segundo Jesus, era insensato pôr o coração em tais coisas, pois quando estavam guardadas, como o texto diz, as traças atacavam, destruindo toda a sua beleza e valor. Ou seja, era algo que não valia a pena colocar todo o seu esforço, todo o empenho. Mas a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, 3 e 4, vai falar de algo muito importante, onde nós devemos colocar os nossos corações, porque aí sim, aí tem um grande valor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, o texto nos fala de preciosas e muito grandes promessas. Essas sim têm um valor
de sangue, o valor do sacrifício de Jesus Cristo. Essas nós não podemos abrir mão. Nessas nós temos que depositar os nossos corações. Então, o primeiro crivo a ser levado em consideração é o valor. Onde você tem posto, onde eu tenho posto o coração, tem o valor que realmente nós devemos considerar? E ainda, segundo o texto, vai falar da questão da durabilidade. O que a ferrugem corrompe. Se nós considerarmos o texto, nós vamos entender que o termo ferrugem, além de corrosão do metal, também se refere a madeira apodrecida, ou mofo, ou coisas semelhantes. Pode significar também o que come. E quando Jesus faz menção a isso aqui, é muito provável que a ideia fosse a seguinte: como nós dissemos, e o texto que nós lemos de Tiago vai nos falar disso, provavelmente Jesus está se referindo a que no Oriente a riqueza de muitos homens consistia em uma colheita abundante de grãos, como nós lemos lá em Tiago, e que acumulava em enormes celeiros. Mas esses grãos armazenados poderiam se infestar de carrunchos, aqueles insetos, aqueles animaizinhos pretos, pequenininhos. E aí eles poderiam se infestar de carrunchos ou roedores. E deste modo se perdia aquele tesouro, aquilo que estava no celeiro, semelhante à parábola do rico insensato, que colocou tudo no celeiro, e estava sujeito a se perder todo aquele valor por conta dessa infestação de carrunchos ou roedores. É muito provável que Jesus esteja fazendo referência à felicidade com que os ratos e distintos tipos de insetos podiam acabar com uma colheita armazenada durante muito tempo. Então, a durabilidade, quando nós dispomos o nosso coração a buscar alguma coisa, nós temos que verificar a durabilidade daquilo. E Paulo, quando se dirige aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 4, 18, ele fala o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ou seja, o nosso coração tem que estar aí, nas que são eternas. E ainda, Pedro vai falar ainda lá na primeira carta, no capítulo 1, versículo 4, o seguinte: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, o nosso coração tem que estar aí. É um crivo, é uma coisa que nós temos que analisar. A durabilidade, pois nós não vivemos por vista, nós não vivemos por aquilo que é palpável, por aquilo que é passageiro, conforme a palavra de Paulo aos Coríntios diz, mas nas coisas que são eternas, nas coisas que são incorruptíveis. Esse é o segundo crivo que nós devemos considerar. O terceiro crivo, segundo o que nós lemos aqui no trecho de Mateus, é o seguinte: é a questão da segurança, pois o texto nos fala que os ladrões podem roubar. E aí, nós temos que entender que na Palestina, a maioria das casas, elas eram feitas de barro ou tijolo cru, E diferentemente das nossas residências hoje, Então, os ladrões, eles furavam, eles faziam um buraco na parede e entravam nas residências, e aquilo que tivesse de valor, eles roubavam. Ou seja, a segurança que as casas possuíam eram mínimas ou nenhuma, para que se guardassem seus tesouros, seus bens. Não é permanente o tesouro que está à mercê de qualquer ladrão. Isso que a palavra está dizendo. E ainda, se não bastasse, nós temos que pensar na ideia
de não só ladrões que podem roubar, mas também, né, as enfermidades, as calamidades, o que nós estamos vivendo. Quantos não foram os que perderam seus bens, seus tesouros, seus valores, né, e até mesmo a sua vida, porque estavam depositados, né, de forma, os seus corações estavam depositados de forma equivocada nos seus bens. E aí, a única segurança que temos é em Cristo. Diz a palavra de Deus lá em 1 Pedro, quando nós lemos, se nós continuarmos na sequência, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, vai dizer que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Paulo, na epístola de Romanos, capítulo 8, 38, 39, vai nos dizer que nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, quando nós depositarmos os nossos corações em algo, que seja algo que seja seguro. E o único que pode nos dar a segurança, que pode nos garantir, é o poder de Deus. Qualquer outro bem fora do poder de Deus ou fora da segurança que Deus nos dá, corre o risco de ser furtado, corre o risco de ser deteriorado, corre o risco de ser corroído. Desse modo, Jesus nos alerta contra os tesouros, perecíveis. Sua advertência se dirige contra os tesouros que, com traças ou sem traças, terminarão por desintegrar-se, seja pela ação do tempo, nosso inimigo mais implacável, seja pela enfermidade, pela calamidade ou crise financeira, ou ainda poderão ser roubados. Todos esses tesouros poderão ser empregados, para satisfação, por causa do fascínio, alguns pela cobiça, pela ganância, pelo orgulho, e por aí afora. Mas todos, em um dado momento, terminarão perdendo o encanto que nos incitou a buscá-lo. Se não for em vida, será quando morrermos e entendermos que nada disso nós vamos levar. Nada em que nós pomos os nossos corações, que seja material, que seja perecível, que seja palpável, nos trará qualquer segurança pós-morte. É interessante que nós vemos que Jesus Cristo vem orientar os discípulos, a sua igreja, a que ponham o coração naquilo que importa. E quando nós vamos lá para Atos, no capítulo 4, nós vamos ver que a igreja entendeu, que os discípulos entenderam o que Jesus Cristo está dizendo. Atos capítulo 4, versículo 32 diz o seguinte: da multidão dos que creram eram um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e com todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esta igreja entendeu que, em primeiro lugar, é o reino de Deus, é o seu recurso, é a sua energia, é a sua disposição voltada para o reino de Deus. Quando nós falamos do coração, nós estamos falando da sede, de todos os pensamentos, de todos os sentimentos, da sede da vida. E o coração deve estar depositado nisso, no que a palavra de Deus nos orienta, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas
né, são acrescentadas. E ainda, para encerrar, eu gostaria de fazer menção a Moisés. Em Hebreus 11, 24 a 26, a palavra de Deus nos revela algo interessante. Diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E é aí que deve estar o nosso coração. A Igreja de Jesus Cristo, nesses últimos dias, tem que depositar o coração aí, nas coisas que realmente importam, que têm valor, nas coisas que duram, que são eternas, nas coisas em que há a segurança que a palavra de Deus nos assegura, que é a segurança do poder de Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando verteu seu sangue na cruz do Calvário pelas nossas vidas, ele nos atrai com laços de amor, segundo a palavra do nosso Deus, para que nós possamos depositar os nossos corações aí, no que tem valor, no reino, na priorização de tudo aquilo que Jesus Cristo está falando nesse Sermão do Monte, na questão do tratamento do próximo, na questão da nossa atividade na igreja, mas acima de tudo, tudo isso baseado na nossa comunhão com Deus. É lá que os nossos corações devem estar, no reino de Deus. Que Deus nos abençoe e que Jesus Cristo possa completar nos nossos corações essa necessidade de colocarmos os nossos corações no reino de Deus, nas coisas que importam, nas coisas que realmente nos aguardam na eternidade. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra e queremos te suplicar, ó Deus, e te implorar para que através do teu Espírito Santo, ó Deus, tu possa impulsionar os nossos corações a que estejam, ó Deus, voltados, devotos às coisas de cima, ao teu reino, a buscar o teu reino acima de todas as coisas, a buscar, ó Deus, a justiça que há em Jesus Cristo e a não se ater, ó Deus, às coisas passageiras, às coisas que nós temos ao nosso alcance, Deus. E que tudo aquilo, Deus, que tu nos proporcionar, pela tua graça e misericórdia, todos os bens, ó Deus, sejam também utilizados principalmente para a honra e glória do teu nome, para a exaltação e a glorificação que só tu mereces, ó Deus. Eu oro a ti e te suplico, Deus, para que em nome de Jesus Cristo, tu mesmo, Pai, possa abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, ó Deus, direcionando-os em todo tempo a atender o teu chamado, a atender a tua palavra, a buscar o teu reino e a tua justiça. Eu oro a ti agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. Sua graça não me recusará,
Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor que procura perdi-las me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele